São 9 horas. Conhece mesmo o concelho de Azambuja? Temos património, cultura e tradição. Temos produtos locais, gastronomia e vinhos da excelência. E a partir de 12 de setembro temos um novo posto de turismo em Azambuja. Um espaço de apoio aos nossos visitantes, com o selo de higiene e segurança Clean and Safe e com a divulgação do que as nossas 7 freguesias têm de melhor. O posto de turismo fica na Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 29. Venha conhecer-nos. Um convite do município de Azambuja. A União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Massussa dá as boas-vindas à Rádio Valor Local. Visite a nossa freguesia e maravilhe-se com a beleza natural do Paulo de Manique e o património histórico do Castro de Vila Nova de São Pedro. Contacto, a sua referência no mundo da informática. Assistência informática, administração de redes, hardware e software, redes wireless, renting de equipamento, laboratório de eletrónica. Contacto. Saiba o que mais ainda podemos fazer por si e pela sua empresa no nosso site contacto.net. Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza e produtos para o seu animal de estimação. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68. Manhãs Valor Local. De segunda à sexta, das 8 às 11, com Miguel António Rodrigues. Notícias, capas de jornais, trânsito e o tempo. Muito bom dia, edição de 11 de setembro do ano de 2020, 19 anos depois dos atentados nos Estados Unidos da América que mudaram o mundo, mudaram a face dos Estados Unidos, mas mudaram sobretudo muitos comportamentos. Bom dia, Silvia Agostinho. Hoje, nesta emissão especial, naturalmente trazemos muito para dizer aos nossos ouvintes. Exatamente, vamos falar um pouco desta efeméride, ao fim e ao cabo, que para o ano fará 20 anos, mas nós antecipamos e fazemos já um marco aqui nos 19 anos, com alguns convidados ao telefone, nomeadamente Renato Pinto, que está nos Estados Unidos, e também falamos um bocadinho sobre a cronologia dos acontecimentos daquele dia, entre outras particularidades. Muito bem, foi difícil acertar com o teu microfone, mas consegui. Muito bem, esta é uma manhã marcada naturalmente por algumas notícias que marcaram o mundo. 11 de setembro de 2001, muito se dizia, muito se especulava. Na altura, Renato Pinto, muito bom dia. Hoje, em direto dos Estados Unidos, os dias são completamente diferentes. Na altura não estavas, pelo aquilo que sei, nos Estados Unidos, mas ias com muita frequência. Conta-me um bocadinho essa história que tu passaste e que naturalmente nestes últimos 20 anos vieste a acompanhar a par e passo. Bom dia. Bom dia, Miguel, bom dia, Sílvia, um bom dia especial ao nosso auditório, muito obrigado pelo convite. Efetivamente, não estava aqui, mas vinha aqui, aliás, eu estive aqui nesse ano, em julho, estive nas Torres antes disso, e efetivamente as pessoas têm o hábito de dizer que foi um dia que mudou o mundo, e foi, mas acima de tudo foi um dia que virou a América. Um dia que fica marcado para sempre e que de repente mudou tudo aquilo que era a crença e acima de tudo a credibilidade que os americanos tinham para com as suas instituições, fossem elas políticas ou de segurança. De um momento para o outro, aquilo que era a cultura do free world, que é por aquilo que os Estados Unidos é conhecido e pelo orgulho americano, ficou para sempre comprometido. Digo isto e para poder exemplificar é muito simples. Antes do 11 de setembro, aquilo que era o olhar de bem-vindo, de um olhar de acolhimento nos aeroportos, hoje é um olhar de desconfiança. As mãos que indicavam o caminho
alegremente para as zonas de saída do aeroporto, hoje são as mesmas mãos que seguram armas de alto calibre. Enfim, aquilo que foi aquela manhã de 9 de setembro de 2001 foi a manhã que mudou o mundo, mas acima de tudo virou a América. Ainda hoje, ainda ontem ouvia num programa daqui de homenagem feito na televisão local de Dallas, um dos convidados dizer que ainda hoje não sabem a verdadeira dimensão da tragédia que se abateu sobre os Estados Unidos naquele dia. Muito do que hoje vemos na sociedade americana, Miguel, e que habitualmente nós designamos como brutalidade policial ou abuso da força, como queiram, tem um pouquinho também daquele dia. Isto porquê? Porque de repente o americano começou a olhar por cima do ombro, o americano começou a olhar com desconfiança, o americano deixou de acreditar na boa vontade, enfim, o medo. Bin Laden disse uma coisa que hoje, passados 19 anos, percebemos o que ele quis dizer quando orgulhosamente anunciou a responsabilidade daquele maquiavélico plano, que foi: os Estados Unidos nunca mais vão ter paz. E efetivamente os Estados Unidos nunca mais tiveram paz. Depois disso, enfim, um conjunto de situações continuaram a acontecer, e a forma como as entidades governamentais olharam para a sociedade mudou radicalmente. Hoje é um dia que eu espero que as campanhas eleitorais aqui respeitem. É um dia que Miguel, o ano passado eu estava a viajar. Não é feriado, pois não? Não é feriado. Não, aliás, feriado. O presidente Obama, o presidente George W. Bush, no final do seu mandato, lançou essa discussão que dividiu a América. O presidente Obama, na minha opinião, eu até acho que bem, decidiu preferir fazer cerimónias de homenagem condignas, isto porque, como te disse, Miguel, ainda hoje não sabe a consequência do que foi aquela horrível manhã. Continuam a morrer pessoas. Naquele dia morreram supostamente 3 mil. Para quem conhecia o World Trade Center daquele tempo, sabe que só aquela estação de comboio movimentava mais de 3 mil pessoas à hora, quanto mais as pessoas que estavam nos edifícios. Mas ainda hoje morrem pessoas, bombeiros, polícias, sobreviventes, paramédicos que se disponibilizaram a ajudar o próximo e que inalaram ar poluído. Ainda há poucas semanas foi dramático ver a forma como um dos bombeiros, a chefe que participou no apoio às vítimas daquela manhã, morreu de forma sofrível e sem muito apoio para com ele e para com a família e por parte da sociedade. Por isso é como te digo, Miguel, hoje, eu não sei como é que vai ser hoje nos aeroportos. Posso-te dizer duas coisas. Uma, o ano passado, e viajei várias vezes durante o dia 11 de setembro, é um silêncio que as pessoas têm mania, temos aquela mania de dizer que é um silêncio ensurdecedor, mas este silêncio é um silêncio de dor. É qualquer coisa que não se explica. Depois, eu trabalhei eu vim em direto. O 11 de setembro foi a causa indireta para o convite que eu recebi para vir para os Estados Unidos da América trabalhar, para fazer parte de uma equipa que desenvolveu um sistema de reconhecimento facial que foi implementado nos aeroportos da United Airlines. Há aquele tempo Continental Airlines, que depois se integrou com a United. Foi uma das companhias que infelizmente viu os seus aviões envolvidos neste plano maquiavélico. E dizer-te que hoje tenho a certeza absoluta que nos escritórios de Houston e nos escritórios de Chicago vai ser um dia de silêncio, um dia em que toda a gente olha uns para os outros e não sabe o que dizer. É qualquer coisa que, como te digo, Miguel, a sociedade americana virou para sempre. E ontem, como eu também dizia há pouco, ontem no programa que eu vi aqui de homenagem em Dallas, um dos outros convidados que lá estava, um oficial da Força Aérea, dizia: vamos precisar mais 20 anos para perceber efetivamente o que é que tudo se passou. Muito bem, Renato, há que perguntar naturalmente nesta altura do campeonato se o medo ainda é uma palavra que aos americanos, sobretudo o medo do desconhecido, porque depois deste dia nada ficou igual, é uma palavra que ainda acompanha os americanos, sobretudo nos grandes centros urbanos.
Miguel, o medo acompanha os americanos nos grandes centros urbanos, nas pequenas cidades, nas pequenas aldeias. Como te digo, a partir daquele dia, porque repara, mais que o ataque ao coração da América, foi o ataque ao orgulho americano. E aconteceu algo que nem quando os Estados Unidos estiveram em guerra, até porque os Estados Unidos se habituou a ser a polícia do mundo, nunca ninguém pensou que isso fosse possível, porque o povo americano, a América em si, a sua cultura fez com que houvesse pontos que os americanos sempre pensaram que nunca iam ser atacados. E foram, porque mais que o ataque físico, é o ataque ao orgulho americano. E o medo, sim, o medo continua. Tenho a certeza absoluta que todas as pessoas que entram dentro de um avião se lembram do que é que se passou, ainda hoje se lembram do que é que se passou, mesmo gerações que, de certa forma, não viveram este dia, sabem perfeitamente bem o que é que significa e sabem perfeitamente bem a incerteza que isso traz para o futuro. E incerteza no sentido de nós nunca sabemos o que é que vai acontecer daqui por um minuto. Por isso o medo está bem presente, seja nas áreas populacionais, mais populacionais, ou seja nas áreas como aqui em Dallas, mais rurais. O medo é parte integrante da sociedade americana. Renato, dizias que muito ainda se pode tentar perceber sobre este atentado e temos marcada para o ano que vem este julgamento de um dos mentores principais, Khalid Sheikh Mohammed, um dos principais mentores dos ataques de 11 de setembro, a par de Bin Laden, claro está, mas que foi abatido em 2011. Como é que a sociedade americana também, portanto, está expectante relativamente a este facto? A sociedade americana, Silvio, para te ser muito honesto, não vejo que esse julgamento vá apaziguar ou vá pôr eu não diria uma pedra, vá pelo menos acalmar as hostes daquilo que é o receio latente e patente no dia-a-dia americano. Eu penso que o mais importante para o povo americano, para nós aqui, foi claramente a morte de Bin Laden. E contra todas as teorias da conspiração, Bin Laden está mais que morto, até porque a América nunca faria uma coisa dessas, nenhum presidente, fosse ele quem fosse. Esse julgamento vai ser mais um julgamento mediático de tentar sarar uma das milhares de feridas que ainda continuam abertas. Não foi a pessoa mais importante na orquestra ou no planeamento, digamos assim, destes atentados, porque se alguém principal foi o Bin Laden e depois houve centenas pelos registros que se conhecem hoje. Uma coisa é verdade, este julgamento que vai acontecer vai ser um julgamento público e a ferida que eu te estava a dizer que vai tentar ajudar a sarar na sociedade americana foi a ferida da guerra que Dick Cheney, vais-me perdoar o termo, entre aspas, e não entre comas, como toda a gente diz em Portugal, porque comas não existe em Portugal, entre aspas, o Dick Cheney inventou. É essa ferida de toda essa manipulação de informação que toda a gente concordou e assinou. Hillary Clinton, Joe Biden, Dick Cheney, Bush, Colin Powell, enfim, todo o Senado, ou praticamente todo o Senado, todo o Congresso, por ter que ser autorizado para ir para a América, ir para o Afeganistão e mais uma vez para uma parte do Iraque. Eu penso que esse julgamento vai ser para sarar essa parte, para haver aqui uma paz com essa parte da história, porque hoje percebemos, passados 19 anos, de que efetivamente foi uma guerra que não serviu nada, não serviu ninguém, a não ser para gastar dinheiro e aumentar o número de mortes em combate, nada mais. Muito bem. Obrigado, Renato. Uma boa noite de sono que é naturalmente merecida, sendo que aí são 2 e pouco da manhã e nós sabemos que estes diretos para ti, a esta hora cá em Portugal, nem sempre são fáceis. Obrigado, Renato. Um grande abraço para os Estados Unidos. Tudo a correr bem. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. E para mim será sempre um prazer. Não custa nada estar aqui convosco. Sempre que estou ao dispor, para sempre que precisarem, tá bom? Até quarta-feira, Renato. Até quarta-feira, Miguel. Silvia, até quarta-feira. Renato Pinto, que
está connosco à quarta-feira com o Era Uma Vez na América, com motivos mais do que suficientes para podermos naturalmente falar daquilo que marca a atualidade nos Estados Unidos. Estamos agora com 16 minutos depois das 9 da manhã. Daqui a instantes vamos falar com José Martins, ele é major do Exército. Vamos tentar perceber um bocadinho aquilo que se passou e sobretudo como a sociedade mais militar, digamos assim, vê atualmente estas questões do terrorismo. Now her name's on you, her name on you, her name on you, Jennifer in blue. Did you ever have a bad dream, wake up and it non-stop? Did you ever feel for a girl for a time and then stop? Well, it's written there in blue, with a heart and an arrow through. Her name on you, her name on you, her name on you, Jennifer in blue. Oh, forever you said, yes, forever you said, yes, forever. Jennifer, we can't go wrong, let's put it in right. Rádio Valor Local. I'll be back. Memórias. It's funny that way. You can get used to the tears and the pain. What a child will believe. You never loved me. You can't hurt me now. I gotta wait
Dentro de alguns instantes vamos estar aqui à conversa com José Martins, ele é o presidente da Junta de Freguesia de Carregado Cadafais. De qualquer das maneiras, para já, Silvia Agostinho, já vamos enquadrar um bocadinho aqui a presença do presidente José Martins, enquanto Major do Exército. Nesta altura, o 11 de setembro fazia naturalmente das suas. Sim, vamos então à cronologia de acontecimentos. O atentado de 11 de setembro de 2001, o mais mortífero de que a memória que teve como principal alvo o World Trade Center, aconteceu então há 19 anos nos Estados Unidos e foi levado a cabo por 19 homens que reivindicaram pertencer à Al-Qaeda, a organização terrorista liderada por Osama Bin Laden. Falamos agora dos diferentes voos. O American Airlines Voo 11, o Boeing 767, que voava de Boston para Los Angeles, partiu do aeroporto de Logan às 8 horas e 2 minutos, atingiu a torre norte do World Trade Center às 8 horas e 48 minutos, entre os andares 95 e 103, causou 92 mortos, incluindo 9 assistentes de bordo e ambos os pilotos, e muitas mais pessoas que se encontravam no edifício. Depois, ainda o embate do United Airlines, o voo 175, o segundo avião bateu na torre sul do World Trade Center às 9 horas e 3 minutos, ao nível do andar número 80, cerca de um quarto de hora depois do primeiro choque. Deixou o aeroporto Logan em Boston às 7 horas e 58 minutos em direção a Los Angeles. Mortos 65 pessoas, incluindo pilotos e assistentes de bordo e muitas mais pessoas que também estavam na Torre Sul. Depois o American Airlines Voo 67, o terceiro avião, um Boeing 757, descolou do aeroporto de Dulles, em Washington, às 8 horas e 10 minutos em direção a Los Angeles. À altura em que foi desviado, voltou para trás, às 9h40 chocou contra o edifício do Pentágono, a sede das Forças Armadas norte-americanas, provocando o colapso de 5 andares de uma parte do edifício. Morreram 64 pessoas, incluindo 4 assistentes de bordo e 2 pilotos, mais 190 vítimas que estavam no Pentágono. United Airlines, voo 93, um Boeing 757, levantou o voo do aeroporto de Newark às 8 horas e 1 minuto, com destino a São Francisco. Despenhou-se numa zona rural da Pensilvânia, a 128 km de Pittsburgh, às 10 horas e 3 minutos. Causou 45 mortos, incluindo 5 assistentes de bordo e 2 pilotos. O seu alvo seria provavelmente Washington, talvez a Casa Branca, mas nunca se chegou a confirmar. Às 9h45 a Casa Branca é evacuada, depois ainda nesta cronologia de acontecimentos, às 10 horas e 5 minutos a Torre Sul do World Trade Center desmorona-se. Imagens que bem conhecemos. Às 10h13 são evacuadas 4.700 pessoas da sede das Nações Unidas em Nova Iorque e outras 7.000 pessoas da sede da Unicef. Às 10h24, a Direção Federal de Aviação informa que todos os voos transatlânticos com destino aos Estados Unidos serão desviados para o Canadá. Ainda nesta cronologia, às 10h28, a torre norte do World Trade Center desmorona-se. O governo ordena o abate de todos os aviões que entrem no espaço aéreo de Washington. Às 10h45, todos os edifícios e oficinas federais em Washington são evacuados. 11 horas e 2 minutos. O presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudolph Giuliani, pede aos habitantes da cidade que permaneçam em suas casas e dá ordens para que a zona sul de Canal Street, conhecida como a parte baixa de Manhattan, seja evacuada. Dizer ainda que ao meio-dia foi declarado o estado de emergência nos Estados Unidos. Um dia depois exatamente um dia depois, os atentados não foram apenas terrorismo, foram atos de guerra, declara o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. E em 13 de setembro, 2 dias depois, Osama Bin Laden é apontado como o principal responsável pelos atentados. Ainda há aqui uma série de acontecimentos, mas dizer que foi a 7 de outubro que arrancou o ataque ao Afeganistão, antes do anoitecer, a Operação Liberdade Duradoura, que visava então como alvo os Talibã e a Al-Qaeda. Muito bem, Sr. Presidente, não nessa qualidade, mas na qualidade de Major do Exército, muito bom dia, calculo que me esteja a ouvir. Estou? Estamos aqui a ver com alguma dificuldade, já vamos tentar este contacto com o José Martins. Rádio Valor Local. Ouça em todo lado. Em Alenquer, valorlocal.pt.
sabes bem que a saudade faz-nos ser alguém. És a memória solta de onde vais, um triste encanto meu. Rádio Valor Local. Bom dia. Especial Covid-19. O rescaldo das crises de coronavírus que abalaram a região. De 14 a 18 de setembro, às 6 horas, na Rádio Valor Local. Em estúdio, os principais protagonistas, os factos analisados à lupa, o que aprendemos com a pandemia. Especial Covid-19. Não perca! Semana de 14 a 18 de setembro, às 6 horas, na Rádio Valor Local. E agora sim estamos em condições de falar com José Martins. Ele era de resto, era e é Major do Exército, é Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias do Carregado Cadafaz. Muito bom dia, calculo que agora sim me estejam a ouvir. Sim, serviço, bom dia. Agora acertámos na via, muito bem. Este 11 de setembro, de certa maneira, veio mudar o mundo. O senhor, enquanto militar, o que é que mudou, na sua opinião, nestes últimos anos, por exemplo, na família militar e nos cuidados que vocês têm, ou pelo menos que tiveram a partir dessa altura, no que diz respeito, por exemplo, ao terrorismo? Bom dia, Miguel, cumprimento também o auditório. Eu não estou a ouvi-lo muito bem, mas entendi mais ou menos a pergunta. Assim, em termos militares, penso que mais ou menos em termos doutrinários nada foi alterado porque se mantinha tudo como vinha praticamente do anterior. No entanto, não foi um ato único. O 11 de setembro não é nada inédito, ou seja, aquele chavão do sacrifício da própria vida, desde que alguém esteja disposto a utilizá-lo, pode causar aquilo que aconteceu no 11 de setembro. E que já tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial através dos japoneses, os famosos kamikazes, que com o sacrifício da própria vida destruíam aqueles grandes navios americanos. Ou seja, o dado novo aqui é que a aviação civil não estava preparada para este tipo de ameaça naquele momento em que não havia
uma guerra declarada, um perigo iminente, ou seja, aquilo foi inédito exatamente porque as pessoas vão descansando, vão pensando que não é necessário tomar determinadas cautelas e depois abrem-se estas brechas na segurança, em várias áreas, e essas brechas são aproveitadas pelos grupos, por grupos de interesse, pelos grupos de defesa de ideologias, o que for, basicamente é isto. Naturalmente que mesmo com essas brechas, digamos assim, e com essas, com essas medidas, aquele sentimento, e ouvimos há pouco um colega a partir dos Estados Unidos, aquele sentimento de insegurança ficou muito mais ativo a partir do 11 de setembro. Provavelmente, porquê? Por uma questão de mediatismo nestes tempos modernos? Eu não estou a ouvi-lo bem, Miguel. Peço imensa desculpa. Podia repetir a pergunta, por favor? Eu estava-lhe a perguntar se estas questões, nomeadamente no que diz respeito ao medo, que é uma palavra, que impõe também aqui algum tipo de respeito, é mais exacerbado nesta altura devido ao mediatismo em que esta situação foi colocada na praça pública, por exemplo? Sim, o medo está associado. É assim, desde que exista sempre, aquilo que existiu, no fundo, foi a concretização de uma ameaça. Não deixou de ser ameaça e concretizou-se, ceifou algumas vidas, mas basicamente o que o 11 de setembro trouxe foi: é possível fazer aquilo, é possível aquilo acontecer. Daí que hoje em dia nos aeroportos, em vez de irmos 1 hora mais cedo, vamos 2 ou 3 horas mais cedo, não se pode levar líquidos, as aeronaves foram preparadas para não haver acesso aos cockpits. Pronto, há um conjunto de medidas que vêm tentar minimizar essa ameaça. Mas o medo continua instalado, porque às vezes, se formos num avião, e por vezes se o avião treme mais um bocadinho, hoje em dia, viajar de avião continua a ser seguro, um meio perfeitamente seguro, mas o 11 de setembro deixou um rasto de medo e o mediatismo não é só um aproveitamento, um aproveitamento económico, político, o que quer que seja, mas é também algo plausível, é algo que pode acontecer e as pessoas sentem isso diretamente. Daí que os Estados Unidos neste momento são dos países que mais controlam as fronteiras, o acesso, até os navios de cruzeiros para entrar nos Estados Unidos da América obrigam-se ao cumprimento de medidas acrescidas, a própria passagem de vistos, tudo isso. Ou seja, o país e o mundo inteiro olhou para o 11 de setembro e teve que fazer alguma coisa. Claro que há países que passaram um bocadinho ao lado disto, porque estão fora deste... eu não queria chamar-lhe o sistema político internacional, mas pronto, destes países mais visíveis que se expõem mais politicamente, porque há países que não se expõem tanto, passam um bocadinho ao lado de tudo isto. O que não impede que não possa acontecer por via indireta. Mas o medo do 11 de setembro, o medo instalou-se e vai permanecer nas nossas memórias. As nossas gerações que assistiram a isso, as imagens ficaram gravadas. Hoje, quando se olha para uma televisão e se vê o impacto das aeronaves contra as Torres Gêmeas, nós associamos aquilo àquela catástrofe, ao ser possível, e aquilo traz-nos sempre aquela sensação de, se isto acontece novamente. Pronto, os países prepararam-se minimamente para poder evitar, ou tentar evitar, que haja um novo acontecimento deste tipo, mas o medo ficou, isso sem dúvida. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado, Major no Exército, de resto também a dar aqui a sua opinião e o seu contributo. Muito obrigado, bom dia, naturalmente, e obrigado pelo seu contributo para todos os ouvintes da Rádio Valor Local. Celebra-se Alenquer, terra da vinha e do vinho, com um mês repleto de atividades em torno da temática vitivinícola. Uma celebração do território, das suas gentes, da sua arte e da sua cultura. Com mercado de vinhos, provas comentadas, jantares vínicos, visita a quintas, passeio pedestre de BTT e tertúlias. De 4 a 27 de setembro, venha celebrar a cultura ancestral da vinha e do vinho em Alenquer. Programa completo em cm-alenquer.pt. Devido às contingências da Covid-19, as atividades terão lotação reduzida de acordo com as recomendações da DGS e de inscrição obrigatória quando indicado. GOT Seguros.
Com mais de 20 anos de experiência no mercado, temos acordos com as principais companhias Liberty, Allianz, Lusitânia, MetLife, Zurich, Tranquilidade e AGAs. Contacte-nos hoje mesmo e faça a sua simulação connosco. GOT Seguros, Rua José Ramos Vides, número 35, em Azambuja. Contacte-nos pelo telefone 263 408 300 ou pelo e-mail geral@gotseguros.com. Procura uma firma de contabilidade eficaz e rigorosa? Então a FinanceBit é a solução para si e para o seu negócio. FinanceBit. Contabilidade, consultadoria e gestão. Serviços administrativos e financeiros. Agente autorizado Universo. Contacte-nos pelo telefone 96 404 1574 ou através do e-mail geral@financebit.pt. Saiba mais em financebit.pt. A Junta de Freguesia de Aveiras de Cima dá as boas-vindas à Rádio Valor Local. Venha conhecer a Vila Museu do Vinho, terra hospitaleira e cheia de tradições. Prove os nossos vinhos e encante-se com a gastronomia. A Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha dá as boas-vindas à Rádio Valor Local. Visite Vila Nova da Rainha, o berço da aviação em Portugal. Vila Nova da Rainha, uma terra com história. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Maybe I didn't love you quite as often as I could. Little things I should have said and done, I never took the time. You were always on my mind. You were always on my Esta é a emissão especial dedicada ao 11 de setembro, na medida do possível, ainda com algumas contingências devido também aqui a questões técnicas. Daqui a instantes vamos falar com Joaquim Ramos, ele era presidente da Câmara de Azambuja no dia 11 de setembro do ano de 2001. Agora a altura para a Silvia Agostinho voltar a trazer à tona algumas das principais, digamos, linhas dos acontecimentos. Muito bem, então como tínhamos dito há pouco, ainda está previsto o julgamento de um dos mentores do 11 de setembro, Khalid Sheikh Mohammed e outros 4 homens que alegadamente providenciaram apoio logístico ao ataque. Foram dos primeiros a serem sujeitos, depois de presos pelo governo dos Estados Unidos, ao confinamento em pequenos caixões e a simulações de afogamento, técnicas de tortura levadas a cabo por psicólogos com autorização do governo norte-americano. São considerados membros do topo da Al-Qaeda, recebendo ordens diretas
de Bin Laden, que foi morto pelos militares americanos em 2011. Os 5 homens foram detidos e levados para prisões secretas da CIA no Afeganistão e no Iraque em 2003 e estão presos em Guantánamo a aguardar julgamento, previsto então para janeiro de 2021. Estão presos desde 2006. Muito bem, Silvia Agostinho, já voltas com mais alguma informação relativamente a este dia 11 de setembro, ao ponto da situação, se é possível dizer que aqui há um ponto da situação. Agora ao telefone temos Joaquim Ramos, ele era Presidente da Câmara de Zambuja em 2001. Na altura, muito bom dia, Joaquim Ramos, foram momentos inesquecíveis, não foi? Como? Foram momentos inesquecíveis. Foram momentos inesquecíveis, mas só uma pequena correção. À altura dos atentados do 11 de setembro, eu não era Presidente da Câmara de Zambuja. O atentado do 11 de setembro de 2001 foi antes, e as eleições foram em dezembro desse mesmo ano. Portanto, foram 2 ou 3 meses antes de eu ser eleito. Foi aqui uma falha na cronologia. Nesse tempo era diretor municipal da Câmara de Lisboa. Lembro perfeitamente de me ter entrado a minha secretária a dizer, no gabinete, a dizer que uma das torres tinha caído. Ligámos a televisão e assisti em direto ao atentado do segundo avião à segunda torre. E, portanto, percebi imediatamente que não era um acidente, não é? Que era efetivamente um atentado e que se iniciava uma nova era de atentados em grande escala daquele tipo que iria condicionar a vida toda do mundo, como na verdade aconteceu, não é? Na sua opinião, em termos económicos, porque a sua área de resto era a economia, o que é que mudou na sua opinião desde 2001 até aos dias de hoje? O que é que mudou em termos económicos? Exatamente. Eu não quero acreditar que os atentados de 2001 tenham trazido uma grande alteração, digamos assim, da organização da estrutura económica do mundo. O que seguiu foi, como sabe, uma das primeiras crises. Aliás, os meus mandatos na Câmara de Zambuja foram marcados por períodos de crise. Primeiro, a decorrer dos atentados de 2011, depois a decorrer de 2008. Houve, de facto, digamos assim, uma maior desconfiança das pessoas relativamente aos países árabes, obviamente, naturalmente. Cavou-se um fosso que já vinha, aliás, a ser notório entre estas duas civilizações, uma por um lado a civilização árabe, por outro lado a civilização não árabe, digamos assim. Mas eu gostava talvez de colocar a tónica em 2 aspectos fundamentais. É que o 11 de setembro foi um atentado efetivamente espetacular, não só pela forma como foi levado a cabo, mas também pelas consequências em termos de números de mortos e em termos de estratégia geopolítica em que os diversos países se posicionaram. Mas só foi mais um atentado, quer dizer, já tinha havido outros atentados antes e continuaram a haver mais atentados depois. Agora, de facto, a espetacularidade deste foi marcante ao nível das relações entre os diversos países. E, portanto, eu daria importância ao atentado do 11 de setembro em função dessas duas situações, da forma como foi feita e do número de vítimas que trouxe. É claro que também trouxe uma coisa que durou durante uns anos, que foi o medo de andar de avião, o incremento das medidas de segurança nos aviões e todo esse tipo de situações. Mas há um outro aspecto que eu gostava de realçar e que muitas vezes não é realçado quando se faz a análise desta série de atentados que culminou no 11 de setembro e que depois continuou por aí fora. Foi o despertar da solidariedade entre as pessoas.
Eu penso que, particularmente no atentado do 11 de setembro, houve, de facto, um repuxar do interior de cada um, de todos nós, na sua forma de agir, dos que estavam mais perto, mais diretamente, dos que estavam mais longe, mais do ponto de vista afetivo e sentimental, da sua forma de reagir em termos de solidariedade humana. Aliás, é muito curioso, se tiver a oportunidade de visitar o memorial que resultou da queda das duas torres, como sabe, hoje em dia em Nova Iorque há um memorial e um museu do atentado, em que os aspectos relacionados com a solidariedade humana que resultaram desse atentado são efetivamente os aspectos mais marcantes desse memorial e desse museu. Portanto, há coisas que são em si extremamente negativas, e esta obviamente foi uma delas, mas que depois trazem como consequência ou como contrapartida, digamos assim, o ressaltar sentimentos que nos fazem ter mais fé na humanidade. Hoje, olhando a imprensa e 19 anos depois, nota-se que os destaques dados, por exemplo, ao 11 de setembro são cada vez mais diminutos, ou seja, parece que a importância do 11 de setembro é apenas na memória das pessoas. Os jornais, hoje em dia, não dão tanta referência. Olhando hoje a revista de imprensa, praticamente nenhum jornal faz destaque ou tem uma referência nas primeiras páginas ao 11 de setembro. Isto é sintomático de que vai ser esquecido a grandiosidade, digamos assim, no sentido negativo deste atentado? Eu penso que nunca será esquecido em termos dos anais da história, não é? Agora, em termos da memória da sua presença efetiva no dia-a-dia, você lembra-se com certeza, Miguel, que nos dias que seguiram ao 11 de setembro não se falava de outra coisa nas conversas entre as pessoas, na televisão, na comunicação social em geral, do que dos atentados. Depois, ao longo do tempo, essas coisas vão passando ao esquecimento, até porque vão aparecendo novas gerações que já não... para quem o 11 de setembro já não significa tanto, a história vai seguindo o seu curso e naturalmente que estas coisas não desaparecem da história, não é? Nós temos factos históricos importantes que se passaram há 500 ou 600 anos e que não desaparecem da história, mas que não são lembrados cotidianamente como na altura em que aconteceram, não é? E, portanto, acho natural que estas coisas comecem a não ser referidas, comecem a cair no esquecimento, embora não no esquecimento da história. Muito bem, Joaquim Ramos, obrigado por este testemunho também e naturalmente marcamos encontro para outubro para o regresso de alguns dedos de conversa, correto? Ok, obrigado também. Muito obrigado, Joaquim Ramos, que esteve aqui em direto. Ele não era presidente da Câmara na altura, aliás, porque só tomou posse no final do ano, não é? Em 2001, mas efetivamente foi importante este testemunho, até enquanto autarca, daquilo que foi verificando ao longo dos anos. Silvia Agostinho. Muito bem, vamos aqui a mais alguns apontamentos sobre o 11 de setembro, ainda sobre a questão dos terroristas e o julgamento que está previsto para o ano. Os médicos da CIA ponderaram utilizar um soro da verdade durante os interrogatórios para tentar perceber a informação que estas pessoas poderiam ou não dar. A intenção de usar a droga estava incluída num programa com o título Project Medication e foi agora revelado há cerca de 2 anos esta notícia devido a um relatório de 90 páginas escrito por um médico da CIA. Ao longo destes anos não cessam de vir a lume mais algumas curiosidades ou factos relativos a esta efeméride. Muito bem, daqui a pouco vamos ter aqui em antena João dos Santos. Ele é professor universitário, vai falar-nos um bocadinho também sobre esta dinâmica depois do 11 de setembro. Depois disso, por volta das 10 da manhã, recebemos Jorge Jacinto, jornalista, esteve em Moçambique nos últimos anos, acompanhou de certa forma também a par e passo este 11 de setembro. É com ele que vamos falar também depois das 10 e pouco aqui na Rádio
Rádio Valor Local. Recordo que esta nossa emissão pode ser seguida no Facebook, pode ser seguida também 24 horas por dia no nosso site, em valorlocal.pt ou em radiovalorlocal.com. Muito bom dia, estamos agora a 7 minutos apenas das 10 horas da manhã. Rádio Valor Local. Ouça em todo lado. Em Azambuja, valorlocal.pt. Ficamos apenas a 5 minutos das 10 horas da manhã. Recordo que tem à sua disposição o número de telefone 263 106981, 106981, para troca de experiências e para, por exemplo, falar connosco sobre aquilo que acha que aconteceu ou sobre aquilo que mudou a sua vida. Estamos em todo lado em valorlocal.pt e em radiovalorlocal.com. Altura, Silvia Agostinho, para olharmos de novo os acontecimentos de 11 de setembro de 2001. Muito bem, como tínhamos falado há pouco, o Khalid Sheikh Mohammed espera julgamento juntamente com outros 4 terroristas. Este homem enviou em 2015 uma carta ao então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a defender que foi a América que começou a guerra e acusou Obama de ter as mãos sujas de sangue. A carta foi publicada no jornal de Miami Herald. Khalid Sheikh Mohammed escreveu a carta a partir de Guantánamo, mas a mensagem foi considerada propaganda e foi retida durante 2 anos. Entretanto, um juiz militar ordenou a sua entrega a Obama. No final do seu segundo mandato, o jornal de Miami Herald teve acesso às 18 páginas e a um manuscrito que Mohammed escreveu sobre a morte. Como já tinha dito, na carta Mohammed acusa os Estados Unidos de opressão e tirania.
e não poupou críticas ao então presidente dos Estados Unidos Barack Obama, chamando-lhe até a cabeça da cobra e acusando de permitir a violência em Israel. Este terrorista, como tínhamos dito há pouco, foi capturado em 2003 no Paquistão e está preso no campo de detenção de Guantánamo desde 2006, a aguardar julgamento que será em janeiro do próximo ano. Muito bem, daqui a instantes, depois das 10, voltamos à conversa com João Santos, professor universitário da IAD, Creative University. Vamos saber um bocadinho o que é que mudou na dinâmica do mundo e das empresas. Vai ser a seguir às 10 da manhã. Muito bom dia, esta é a sua Rádio Valor Local, em todo o lado e a toda a hora. Está a ouvir a Rádio Valor Local. Bom dia. O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo, mesmo tudo. Ora ouça. No Intermarché, a fruta e os legumes são super frescos e saborosos. A carne é a melhor e a mais tenra. O peixe nem se fala, é o mais fresco. E os comestíveis, esses são os mais baratos da região. Tem dúvidas? Visite já o Intermarché de Aveiras de Cima e aproveite também para tomar um cafezinho no nosso bar. São 10 horas. Conhece mesmo o Concelho de Azambuja? Temos património, cultura e tradição. Temos produtos locais, gastronomia e vinhos da excelência. E a partir de 12 de setembro temos um novo posto de turismo em Azambuja. Um espaço de apoio aos nossos visitantes, com o selo de higiene e segurança Clean and Safe e com a divulgação do que as nossas 7 freguesias têm de melhor. O posto de turismo fica na Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 29. Venha conhecer-nos. Um convite do município de Azambuja. A
União das Freguesias de Banique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Massussa dá as boas-vindas à Rádio Valor Local. Visite a nossa freguesia e maravilhe-se com a beleza natural do Paulo de Banique e o património histórico do Castro de Vila Nova de São Pedro. Contacto, a sua referência no mundo da informática. Assistência informática, administração de redes, hardware e software, redes wireless, renting de equipamento, laboratório de eletrónica. Contacto. Saiba o que mais ainda podemos fazer por si e pela sua empresa no nosso site contacto.net.